we've got one very good thing going for us right now, and that's the plants running. Everything around that is very scary. Há um minuto, foi feita uma descoberta tão chocante, tão inesperada, tão apetitosa, que até os mineiros mais experientes ficariam sem palavras. E no centro de tudo está um homem que, há pouco tempo, não tinha a certeza se voltaria a empunhar uma picareta. Um homem que tinha sido descartado, dispensado, dado como perdido, mas que, de alguma forma, regressou com uma garra que o mundo da mineração não via nele há anos. Este homem é nada mais nada menos que Rick Ness. Rick Ness cresceu na zona norte de Milwaukee, no Wisconsin, num bairro operário onde os motores, as ferramentas e o cheiro a massa lubrificante para máquinas faziam parte do cotidiano. Ele e o seu irmão gêmeo, Randy, eram inseparáveis na infância. Duas imagens espelhadas a correr por estaleiros de construção, garagens e reuniões familiares onde a conversa girava sempre em torno de máquinas, equipamentos e trabalho árduo. As raízes deste mundo remontavam ao seu avô, Roy Ness, um homem de mãos calejadas e com a determinação inabalável que define o Midwest americano. Roy Ness fundou a Roy Ness Contracting and Sales Incorporated, em Escanaba, Michigan. Muito antes de Rick Ness nascer, estavam lançadas as bases para um legado familiar construído sobre garra, átio e terra. Ao crescer, Rick Ness não estava formalmente preparado para assumir o negócio da família, mas o ambiente moldou-o. Aprendeu como funcionavam as máquinas, como soavam os motores quando funcionavam corretamente ou incorretamente e como resolver problemas com ferramentas em vez de palavras. O maquinismo pesado fazia simplesmente parte do seu cotidiano. Tornou-se algo que absorveu sem pensar. Mas o destino não o levou diretamente para a mineração. Em vez disso, os primeiros anos da vida adulta de Rick Ness tomaram um rumo diferente. Envolveu-se profundamente com a música, fazendo digressões pelo país como baixista de uma banda que vivia em carrinhas, motéis e Camerons. A sua vida era repleta de longas noites, multidões barulhentas e a constante correria da estrada. Foi durante uma dessas digressões que o destino interveio silenciosamente. A banda estava a atuar na Feira Estadual do Sudeste do Alasca, um local repleto de bancas de comida, brinquedos de parques de diversões e, o mais inesperado, garimpeiros. Entre eles estava Parker Schnabel, que já estava a construir um nome para si no mundo da mineração, apesar da sua tenra idade. Rick Ness não fazia ideia de que os seus caminhos estavam prestes a cruzar-se. O que começou por ser uma conversa casual transformou-se em algo mais. Parker Schnabel apercebeu-se da forma como Rick Ness falava sobre máquinas, sobre o mundo mecânico em que crescera. A experiência de Rick com máquinas pesadas, algo que considerava apenas uma habilidade familiar, chamou imediatamente a atenção. Parker Schnabel viu potencial, talento em bruto. Era o tipo de ética de trabalho que a mineração exige. No momento que Rick Ness descreveu mais tarde como surreal, Parker Schnabel convidou-o para se juntar à sua equipa. A oferta não parecia fazer muito sentido à primeira vista. Rick Ness era um músico em digressão, não um mineiro. Mas, lá no fundo, algo mudou. Talvez tenha sido a oportunidade de seguir um novo caminho, ou talvez a familiaridade de voltar a trabalhar com maquinaria pesada. Seja o que for, Rick Ness aceitou o convite. Juntou-se ao elenco de Gold Rush na terceira temporada, entrando num mundo mais duro e exigente do que qualquer coisa que já tivesse conhecido. As câmaras não o intimidaram tanto como o frio subártico, as longas horas de trabalho e a pressão para apresentar resultados concretos. Mas adaptou-se com uma rapidez surpreendente. A equipa de Parker cedo percebeu que Rick Ness não era apenas mais um rookie, era de confiança. Mantinha a calma sob pressão e não tinha medo de equipamento que pudesse facilmente engolir um homem inteiro se fosse utilizado de forma incorreta. Ano após ano, Rick Ness provou o seu valor. Assumiu responsabilidades mais desafiantes, aprendeu os meandros da extração de ouro e conquistou a confiança de Parker. A sua ascensão constante não foi brilhante, mas sim fruto de muito trabalho, marcada por longas horas, persistência obstinada e um instinto de liderança. Eventualmente, o seu papel expandiu-se para o de capataz, posição que exigia não só habilidade, mas também bom senso. Rick Ness aprendeu a gerir pessoas, máquinas, orçamentos, problemas e temperamentos. Tornou-se um dos rostos mais marcantes da operação da Parker. Mas, a dada altura, Rick Ness começou a sentir o desejo de fazer mais, de construir algo que fosse só seu. 6 temporadas com Parker transformaram-no num mineiro experiente. O passo seguinte era óbvio, mas assustador.
Na 9ª temporada de Gold Rush, Rick Ness deu um salto para o desconhecido. Afastou-se de Parker, reuniu os recursos que pôde e lançou a sua própria operação mineira. Não foi apenas uma mudança de carreira, foi uma declaração de independência. Foi Rick Ness quem entrou no Klondike por conta própria, sendo o responsável por cada triunfo e cada fracasso. E essa ousadia, essa vontade de confiar em si próprio, mesmo quando o risco era enorme, tornou-se um dos capítulos que definiram a sua história. Transformou-o de braço direito de Parker numa das figuras mais fascinantes da mineração de ouro moderna. Alguém que ousou arriscar tudo em busca de algo maior do que um salário, a hipótese de construir o seu próprio legado. E esse legado foi o que construiu, desde um mineiro lutador que quase desistiu de tudo a um que se reergueu do fundo do poço, literal e figurativamente, até aquela que pode ser considerada uma das mais ricas descobertas de ouro da história mineira moderna. No entanto, esta descoberta não teria sido feita com o rugido de motores ou o clangor do ferro a encontrar a pedra, mas sim a partir de uma conversa tranquila entre Rick Ness e Z. Z observava-o. Todos tinham. Rick Ness não se estava a mexer como de costume. Não estava a falar como de costume, nem a trabalhar como de costume. E tudo começou antes do prêmio máximo, antes da redenção, quando Rick Ness estava a passar por um período de sofrimento na mineração que quase o destruiu. A época tinha sido uma batalha árdua e implacável desde o momento em que a primeira pá de mineração tocou no solo, e cada dia parecia uma aposta contra o tempo, o dinheiro e a crueldade imprevisível do norte. Mas nada tinha preparado Rick Ness para a manhã em que pisou a sua mina e se apercebera de que a própria terra se virara contra ele. Na noite anterior, uma torrente impiedosa de chuva desferira um golpe devastador, daquelas que castigam incessantemente os telhados de metal e drenam encostas inteiras em poucas horas. Rick Ness ainda não sabia o que a tempestade tinha feito, mas quando as suas botas se afundaram no solo encharcado e seguiu as frenéticas chamadas de rádio da sua equipa, uma sensação gélida e pesada já o dominava. Depois viu-a, a lagoa de decantação em Big Red. A sua enorme estação de lavagem, o coração de toda a sua operação, tinha transbordado. Um sistema de decantação artificial tinha sido concebido para ser controlado e previsível. O tanque superior armazenava a água suja da lavagem, que depois fluía para baixo, para 3 tanques inferiores. Estes lagos permitiam que o lodo e os detritos se depositassem lentamente até que a água se tornasse limpa e segura, acabando por drenar de volta para os cursos de água naturais. Mas a tempestade transformou este sistema delicado num desastre. O lago superior irrompeu como uma barragem rompida, despejando uma violenta onda de água barrenta nos lagos inferiores. Nunca foram concebidas para lidar com esse volume. Agora, tinha se tornado um caos turbulento, transbordando e subindo rapidamente, ameaçando inundar os cursos de água próximos. Mais 1 centímetro de água contaminada e os ribeiros chegariam. Rick Ness encarava a destruição. Atônito. Só pode ter sido a chuva da noite passada, murmurou, quase para si próprio, mas nenhuma explicação atenuou o impacto. A sua voz baixara, carregada de pavor. Não queria despejar um monte de água suja nos riachos. Era feio e não era seguro para os peixes. Não tinha sido apenas feio, tinha sido ilegal. Contaminar os cursos de água naturais poderia ter-lhe custado dezenas de pieces e milhares em multas ou mesmo a perda das suas licenças de exploração mineira. A sua estação de lavagem continuava a funcionar, bombeando mais águas residuais a cada minuto. Mas interromper a operação significaria perder horas cruciais, horas que não tinha de sobra. Ele e a sua equipa tinham recuperado apenas 162 onças de ouro até então, o que era pouco mais do que uma fração do que Parker Schnabel e Tony Beats tinham extraído. Que catástrofe! Exclamou Rick Ness, observando as lagoas agitarem-se como um caldeirão fervente. Ele não estava a exagerar. Tinha sido uma catástrofe, uma que ameaçava acabar com toda a sua época. Já tinha corrido um enorme risco ao deixar Klondike e seguir mais para norte, em busca do seu próprio território e da sua própria independência. Mas quanto mais ele avançava, mais a terra recuava. Falhas nos equipamentos, baixo rendimento, cortes profundos, lama e avarias. Cada problema corroía a sua época. E agora isto? Um lago que transbordou, um possível desastre ambiental, um risco suficientemente significativo para acabar com toda a operação num só dia. Durante semanas, Rick Ness carregou o medo de que a sua aposta nunca resultasse.
Os mineiros chamavam-lhe falência. E, parado à beira das lagoas destruídas, a observar a água barrenta a subir, sentiu que aquele medo estava finalmente a tornar-se realidade. Esta não era a história de um mineiro que já tinha encontrado a fortuna. Ainda não. Era a história de um homem à beira do fracasso, a enfrentar de frente o tipo de problema que tinha dizimado equipas inteiras e sonhos. Ainda antes de o prêmio máximo chegar, Rick Ness enfrentou a possibilidade de que a sua reviravolta pudesse terminar ali mesmo, numa poça de água lamacenta, ameaçando levar tudo. Assim, quando Z finalmente lhe perguntou por que é que não estava a minerar, a resposta foi a que os espectadores esperavam. Embora Rick Ness tenha admitido algo que nunca tinha dito em voz alta antes, todos sabíamos por quê. A verdade é que não estava em condições, nem física nem mentalmente. Mesmo que não estivesse a competir com ninguém, os fracassos repetidos não são algo que alguém deseje para si. O fracasso tem o poder de enfraquecer as suas vítimas. De repente começam a perder a motivação que tinham, tornando-se difícil para elas continuarem. Pressionou-o gentilmente, perguntando-lhe se o problema era físico ou mental. E foi então que Rick Ness finalmente disse as palavras que o atormentavam há meses. Eu desabei, confessou, depois de ter voltado da última temporada. Desabei. Simplesmente não sentia forças para me levantar e voltar para lá. Para um mineiro como Rick Ness, cuja ética de trabalho sempre fora lendária, dizer aquelas palavras em voz alta era talvez mais complicado do que escavar em solo gelado com um balde partido, mas ele disse-as na mesma. E, nesse momento, a fachada de Durão, a persona de mineiro invencível, desmoronou-se. Disse-lhe que precisava de se entender, não apenas pela mina, mas por si próprio. Rick Ness já sabia disso. Tinha vindo a tentar, lenta, silenciosamente e dolorosamente. Tinha vindo a curar-se aos poucos, mas também sabia que precisava de algo que há muito evitava, um desfecho. Precisava de revisitar a casa da mãe, um lugar cheio de memórias, cheio de peso, cheio de uma dor que nunca se permitiu enfrentar completamente. Mas, lentamente, tudo começou a mudar. Rick Ness começou a mudar. E o homem que um dia dissera não saber se teria forças para se reerguer, começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Energia. Nova energia. Novo entusiasmo. O suficiente para considerar regressar ao Klondike e encarar tudo aquilo de que fugira. Não com medo, mas com fogo. Mais de um ano depois de se ter afastado da mineração para enfrentar a mais densa névoa mental que alguma vez tinha sentido, Rick Ness contou ao Pop Culture com a verdade sobre o seu afastamento dos holofotes. Afastar-se não foi apenas uma decisão difícil. Foi assustador. Quando se faz algo deste gênero, admitiu, não se tem a certeza se conseguirá voltar. A mineração não era apenas um trabalho para Rick Ness. Foram mais de 10 anos da sua vida. Mais de um quarto de tudo o que já tinha vivido. Ir embora foi como deixar uma parte de si para trás. Mas precisava de o fazer, porque a alternativa era desmoronar completamente. O stress tinha o invadido como um veneno lento e invisível. A pressão, a rotina constante, a solidão. Tudo se acumulou até que a sua mente sucumbiu ao peso e então, sem sequer se aperceber do que estava a acontecer, deu por si a enfrentar a depressão. Algo que não reconhecia, algo que ele não compreendia, algo que não sabia como combater. Ele tentou fazer de Durão, tentou resolver na base da força, como faria com uma máquina avariada ou um tubo hidráulico rebentado. Mas isso não era algo que ele pudesse corrigir com determinação. Isto era algo mais profundo, mais sombrio e mais silencioso. E, ao tentar lidar com isso sozinho, foi perdendo a confiança em si próprio aos poucos. Mas Rick Ness é, acima de tudo, teimoso. Iniciou a lenta viagem de desvendar e nomear aquilo, de encarar e combater aquilo. E, algures no caminho, percebeu algo importante. A mineração ainda não tinha terminado com ele. E não tinha acabado com a mineração. Já há mais de uma década que estou nisto, lembrou-se. Será que quero mesmo abandonar tudo isto? A resposta era não, absolutamente não. Então, tomou uma decisão. Se ele ia voltar, teria de ser agora. E teria de ser em grande estilo. E isso leva-nos ao momento em que tudo começou a mudar. Quando Rick Ness decidiu regressar ao Klondike, não voltou ao conforto. Voltou para o caos. Problemas de financiamento. Uma equipa totalmente nova. Equipamentos novos, sistemas avariados e peças em falta. Uma mina que necessitava de reparação antes mesmo de um único metro cúbico de minério ser processado. Era uma montanha de problemas prestes a engoli-lo por completo. Mas Rick Ness não apareceu sozinho. Depois de anos de silêncio, foi diretamente falar com o seu antigo chefe, Parker Schnabel. Um homem conhecido por ser direto, honesto e brutalmente sincero. Rick Ness não o via há anos.
também não havia falado com ele. Ainda assim, Parker recebeu-o de volta com algo que Rick Ness não esperava: apoio genuíno, encorajamento e crença. Enquanto outros mineiros já tinham descartado Rick Ness por completo, Parker dizia a todos os que perguntavam que Rick Ness era um sobrevivente e que os sobreviventes regressam sempre. Ouvir aquilo significou muito mais para Rick Ness do que ele deixou transparecer. Não resolveu tudo, mas acendeu uma faísca. E essa faísca transformou-se em algo imparável. Mas esta recuperação não foi fácil nem tranquila. Logo de início, Rick Ness gastou $150 mil na bomba errada, a Monster Red. Foi um erro que teria prejudicado gravemente a maioria das equipas. Mas, por milagre, conseguiu devolver o equipamento e recuperar o dinheiro. Isso não foi sorte. Foi um instinto de sobrevivência. Rick Ness improvisou na hora, engendrou um novo plano e transferiu uma bomba de 20 centímetros de Raleigh Valley para colocar a Monster Red novamente em funcionamento. Não foi elegante, mas funcionou. A segunda equipa continuou a escavar para drenar a água subterrânea antes de terem de mover a bomba de volta. Aos poucos, a operação voltou a ganhar vida. A Monster Red rugiu de volta ao ativo, mas não sem problemas. As barras de pulverização não estavam a atingir a pressão necessária. A água não estava a ser distribuída uniformemente, o que representava um risco de perda de ouro na tela. Mas, mais uma vez, a equipa realizou um milagre. Instalaram novos canos, novas linhas. Um sistema que interligava tudo durante o tempo necessário para gerar pressão e dar ao Monster Red a consistência de que tanto necessitava. E então aconteceu. Pela primeira vez na temporada, a enorme fábrica de lavagem de minério vermelho estava a processar minério a uma taxa de 250 jardas por hora. A tripulação sentiu isso na pele, o impulso, mas o impulso não foi a única coisa que encontraram. Quando as máquinas atingiram a rocha matriz, os corações começaram a acelerar. Porque toda a gente sabe o que significa base sólida. Você está perto, perto do pagamento. Perto do ouro e, definitivamente, perto do momento que pode mudar o rumo da temporada. Enquanto outros teriam desistido, Rick Ness estava determinado a ter sucesso e a provar que a mineração não tinha sido um erro, mas sim parte de quem ele era. Quando chegou a primeira fornada de minério da época, os números eram sólidos. Rick Ness reuniu a sua equipa, a concentração aumentando como a pressão numa tubagem de bomba, e a balança marcou 115,71 onças. Foi um incentivo moral. Mas depois, Rick Ness fez algo que deixou todos boquiabertos. Tirou outro recipiente. A surpresa atingiu a sala como um raio. Não estavam apenas no tabuleiro, estavam oficialmente de volta ao jogo. Mas Rick Ness não estava satisfeito. Não podia estar, não depois de tudo o que tinha passado para chegar até ali. A culpa pelo tempo perdido, o rombo financeiro, o medo de falhar logo após o regresso e a dúvida persistente que ainda o rondava. Ele precisava de algo mais do que uma boa corrida. Ele precisava de algo enorme. Se algum de nós fosse tão determinado como Rick Ness, teríamos continuado a superar todas as adversidades, porque as pessoas procuram sempre resultados, não esforço. Ainda assim, impulsionado pela determinação, Rick Ness fez algo que todos consideravam insano. A cerca de 800 metros do Vale de Raleigh, havia um pedaço de terra esquecido, um canal profundo abandonado pelos mineiros que decidiram que não valia a pena correr o risco. Demasiado profundo, demasiado caro, demasiado demorado para extrair a camada superficial e financeiramente demasiado perigoso. Os relatórios de perfuração sugeriam que havia potencial, mas a profundidade era brutal. Seriam necessárias 7 ou 8 semanas de trabalho ininterrupto de remoção da camada superficial do solo, queima de combustível, desgaste das máquinas, salários e despesas intermináveis, antes mesmo de encontrarem o filão. E, uma vez lá, talvez 2 semanas de lavagem, se tivessem sorte. Um cálculo errado, um período sem ouro, um erro de julgamento, e a aposta afundaria Rick Ness por completo. $1 milhão gasto, 0 euro recuperado. Época terminada e carreira em risco. Mas Rick Ness olhou para aquele pedaço de terra impossível e viu algo diferente. Enquanto os outros o viam como ganancioso e teimoso, ele acreditava em si próprio e estava determinado a dar a volta. Encarou o impossível como uma oportunidade para provar que esta reviravolta era real, uma hipótese de alcançar algo grandioso o suficiente para mudar tudo. Reuniu a equipa e explicou tudo detalhadamente. A complexidade, o risco, o custo, a brutal realidade do que aconteceria se falhassem. Mesmo assim, concordaram.
A sua equipa partilhou a sua visão e compreendeu o que ela significava para Rick Ness, pelo que o Rally Valley 2 estava pronto. Desde o momento em que as 750 escavadoras começaram a escavar a terra, o desafio tornou-se claro. Estavam a mover uma montanha. Literalmente, cada balde de lixo aproximava-os um pouco mais do desconhecido, e a cada dia que passava, os custos aumentavam vertiginosamente. As avarias nos equipamentos aconteciam como raios. Um caminhão basculante perdeu o pino da dobradiça. Teria sido um potencial desastre se não tivessem percebido a tempo. As bombas gemiam, o nível da água subia e as máquinas lutavam contra a terra, batalhando por cada centímetro de progresso. Mas Rick Ness estava cego pela determinação e simplesmente continuou a insistir. O corte tornou-se a sua obsessão, o seu teste e o seu campo de batalha. Não era ganancioso ou egoísta como os outros pensavam. Era apenas um homem que tinha sido terrivelmente derrotado e frustrado com o resultado dos seus fracassos passados. Ali mesmo, após semanas de trabalho árduo, a terra cedeu finalmente. A remoção da vegetação atingiu o fundo. As escavadoras deslizaram sobre o ponto de contato, aquela linha tênue onde a terra morta se transforma em jazida aurífera. A equipa permaneceu em silêncio, sabendo o que viria a seguir. Era a primeira descida. As horas passaram e o pagamento começou a baixar. Os tapetes foram retirados, o concentrado engrossou e, a princípio, não apareceu nada de surpreendente. Alguns flocos, seguidos de alguma cor, uma quantidade modesta de ouro, o suficiente para manter a esperança, mas longe de justificar o risco. Mas depois chegaram aos últimos tapetes. A concentração mais profunda, o ouro que se esconde onde a pressão é maior. Um silêncio profundo apoderou-se da tripulação quando o ouro começou a acumular-se. Não flocas, nem partículas, mas pedaços e aglomerados. Linhas amarelas formavam-se na bateia tão rapidamente que parecia irreal. Foi muito mais do que esperavam. A notícia espalhou-se pelo acampamento como fogo em palha seca. O pagamento não era apenas bom, era exceptional. O tipo de pagamento que pode mudar a sorte de um mineiro. O tipo de pagamento que pode transformar uma época desesperante numa lendária. E à medida que a equipa escavava camadas intocadas, os números sussurrados tornaram-se mais ousados, mais absurdos e quase inacreditáveis. Foram feitas estimativas e cálculos aprimorados. As projeções de volume acumularam-se e então o número surgiu. Era um valor impressionante de 70 milhões de dólares em ouro. Uma cifra tão gigantesca, tão surreal, que até os mineiros mais experientes tiveram de verificar os cálculos. 70 milhões de dólares em ouro no mesmo terreno que outros tinham descartado como sem valor. Rick Ness apostou tudo numa fatia que nem os veteranos mais experientes se atreveriam a explorar e ganhou a lotaria. Mas esta não era apenas uma história sobre ouro. Era a história de um homem que deveria ter chegado ao fim da sua carreira. Um homem que sofreu uma queda tão brusca que não sabia se conseguiria recuperar. Um homem que se questionou a cada passo do caminho, mas que ainda assim encontrou forças para escavar mais fundo, não só na terra, mas em si próprio. A maioria dos mineiros desiste muito antes de se deparar com uma descoberta como esta. Mas Rick Ness não desistiu. Curvou-se, lutou, caiu feio e desapareceu por um tempo. Mas voltou, desta vez mais forte, mais inteligente e ainda mais determinado do que nunca. E agora está prestes a fazer uma das descobertas mais valiosas da sua carreira. Não porque o terreno parecesse promissor, não porque as probabilidades estivessem a seu favor, mas porque teve a coragem de escavar onde outros desistiram. Rick Ness não encontrou apenas ouro. Ele trilhou um caminho rumo à redenção e a um propósito. Protagonizou o momento que prova, de uma vez por todas, que, por mais escuro que o túnel se torne, há sempre luz se estiver disposto a continuar a escavar. Um facto chocante, mas surpreendente, é que também existiu um Rick Ness com o mesmo nome da nossa estrela de TV. Este Rick Ness não só enfrentou problemas pessoais, como também acusações criminais. Nessa altura, em 2007, antes de o mundo sequer ter ouvido falar do Rick Ness que hoje conhecemos, este Rick Ness atravessou as águas em direção à Baía de Buyut, tentando distrair-se das acusações criminais que pesavam sobre ele. Como ex-presidente da subsidiária indonésia da Newmont, poderá enfrentar uma década de prisão por alegadamente poluir a baía com milhões de toneladas de resíduos de mineração. O seu colega, o biólogo marinho Jerry Kojansal, recordou o mês que passou numa prisão de Jakarta, incluindo as celas sobrelotadas, a intimidação dos guardas e a sensação de que tudo poderia acontecer. Rick Ness evitou a prisão na altura devido a problemas de saúde, mas sabia que a ameaça ainda pairava no ar.
Apesar da gravidade do caso, Rick Ness insistiu que as acusações eram teatro político. Alegou que o lixo despejado na Bahia era inofensivo e que ninguém adoeceu por causa dele. A empresa gastou somas avultadas para o defender e o próprio Rick Ness já era a figura central da campanha de relações públicas da Newmont. Era um simpático cidadão do Midwest americano que se converteu ao Islão, casou com uma indonésia e fez grandes doações às comunidades locais. Para muitos, era simplesmente generoso e sincero, mas os habitantes locais depressa começaram a contar uma história diferente. Pouco depois do início das operações da Newmont, em meados da década de 1990, começaram a aparecer peixes mortos na costa, e os sobreviventes apresentaram tumores e crescimentos estranhos. Um bebê chamado Andine morreu com uma grave doença de pele, e os moradores relataram dores de cabeça, cãibras e doenças inexplicáveis. Os testes do governo detetaram mercúrio e arsênio, enquanto os próprios testes da Newmont indicaram água potável. Rick Ness culpou os ativistas e as precárias condições sanitárias, rejeitando qualquer ligação com a mina. Em 2007, um tribunal provincial absolveu Rick Ness, decisão que celebrou. Mas as autoridades indonésias recorreram, e as provas científicas continuaram a contradizer as afirmações da Newmont. Investigadores independentes encontraram níveis de arsênico e mercúrio no fundo do mar, muito acima dos limites conhecidos por causar danos. A empresa poderia ter alargado o oleoduto a águas mais profundas e seguras, algo que, segundo os especialistas, teria reduzido a contaminação, mas optou por não o fazer, provavelmente para poupar dinheiro. Enquanto Rick Ness levava os jornalistas a conhecer a região, promovendo a sua inocência, os habitantes da aldeia vizinha de Buyot, fora do enquadramento da câmara, descreviam tumores, deficiências congênitas e poços contaminados. Numa sala de operações improvisada, os médicos removeram discretamente tumores a dezenas de residentes, embora ninguém soubesse quem tinha pago por isso. A história pessoal de Rick Ness complicava o quadro. Cresceu na pobreza no Minnesota, sobreviveu a dificuldades financeiras e construiu uma carreira de sucesso na mineração. Passou anos a trabalhar na Papua para a Freeport-McMoRan, uma empresa há muito criticada pela destruição ambiental e violações dos direitos humanos, mas afirmou nunca ter assistido a irregularidades. Mais tarde, ingressou na Newmont e ascendeu na hierarquia como um funcionário leal. A sua ascensão foi rápida, tornando-se conhecido pela sua lealdade e habilidade política. Ele acreditava na empresa, e a empresa acreditava nele. Hoje, vive em Jacarta com a mulher e os enteados, conduzindo o seu confortável SUV pelo trânsito da cidade. Mas o medo permanece. Mesmo após anos de batalhas judiciais, mesmo após a absolvição, o caso nunca foi totalmente arquivado. Eu segui a lei. Eu preocupava-me com aquela comunidade. Fiz tudo bem. Não mereço isto, revelou Rick Ness para os seus apoiantes. Rick Ness é um bode expiatório e um homem bom que foi apanhado no meio dos conflitos da Indonésia com as empresas estrangeiras, as regulamentações ambientais e a política nacional. Mas para os seus críticos, Rick Ness é o rosto polido de uma empresa que trouxe prosperidade a alguns, ao mesmo tempo que prejudicou outros, um homem cuja lealdade à indústria mineira o tornou cego às consequências. Ao contrário deste Rick Ness, o nosso Rick Ness da corrida ao ouro ensinou-nos a alegria e as conquistas que advêm da pura determinação. Quando questionado sobre como se sentia realmente naqueles momentos de contratempo, respondeu: a principal coisa que costumava fazer quando lidava com situações desafiantes era simplesmente não fazer nada. Engolia o choro e tentava seguir em frente. Ao fim de algum tempo, torna-se mais difícil ignorar e descartar, e começa a procurar novas formas de o fazer. E quando se volta a lidar com a situação, as coisas podem parecer 10 vezes piores. Finalmente compreendi isso e fiz o possível para não fugir às coisas. Quando um problema me encara de frente, obrigo-me a ficar ali a lidar com ele. Perdi-me durante algum tempo, mas o importante é encarar estes desafios de frente. Não deixe de lado nem ignore, senão tornar-se-á ainda mais difícil e desafiante. Ainda estou em processo de evolução, mas estou a fazer o meu melhor para enfrentar tudo de frente e ultrapassar os obstáculos. Foi o que fiz antes e continuo a fazer agora. Enquanto os fãs aprenderam ou ainda estão a aprender com a jornada de crescimento de Rick Ness, outros estão ocupados a preocupar-se com a enorme fortuna que ele possui e como decidiu gastá-la. Se ele gasta a sua fortuna de forma extravagante ou não, isso não nos cabe a nós preocupar.